Noite junto dos irmãos, por podermos, Senhor, juntos invocarmos o Teu nome, por podermos juntos imergir na Tua palavra, por podermos juntos, Senhor, ouvir o Teu falar, por podermos juntos, Senhor, viver a vida da igreja. Obrigado pela vida da igreja, obrigado, Senhor, pelas reuniões. Leva-nos a valorizar ainda mais, Senhor, cada momento, Senhor, cada oportunidade, Senhor, cada instante, Senhor, cada respirar que o Senhor tem nos dado, que possa ser dedicado ao Senhor, possa ser, Senhor, oferecido ao Senhor como oferta, como libação, Senhor, como sacrifício a Ti. Senhor, nós Te louvamos, Senhor, porque podemos ouvir da Tua palavra. Senhor, nós Te agradecemos, Senhor, por esse fechamento, Senhor, do Evangelho de João, pelas palavras que nós ouvimos, por toda a revelação, por todo o direcionamento que nós recebemos. Continua falando conosco, continua dispensando a nós a Tua palavra. Senhor, nós somos, Senhor, necessitados de Ti, somos carentes da Tua graça. Senhor, pedimos que o Senhor nos dê seu coração, Senhor, de aprofundarmos no Teu falar, buscando revelação, buscando luz, Senhor, para que possamos avançar como igreja nessa cidade, o corpo do Senhor, expressão do Senhor aqui, Senhor, e para isso nos faz igreja nova, igreja, Senhor, que depende do Senhor, igreja, Senhor, que obedece ao Teu falar. Senhor, nós Te agradecemos, Senhor, nós Te louvamos, Senhor, pedimos a Tua bênção para essa reunião, Te pedimos a Tua bênção, Senhor, para cada etapa, e que possamos juntos, Senhor, perseverar, juntos invocar o nome do Senhor, juntos, Senhor, prosseguir até a Tua volta, até o Teu retorno. Jesus é o Senhor. Amém. Irmãos, os irmãos que acompanham as mensagens que são dadas nos domingos, à noite, 19 horas, sabem que nós encerramos domingo passado o desfrute do Evangelho de João. O alimento diário, nós estamos ainda na metade, menos da metade do Evangelho de João, não é isso? Mas como são dadas palavras todos os domingos, toda semana, então, se nós formos olhar pela cronologia, terminou o domingo passado, a dispensação dessa mensagem, desse evangelho, que é o Evangelho de João. Nós tivemos a oportunidade de estarmos ali no auditório da igreja em São Paulo. Estávamos ali em 7 irmãos, 6 de Carlos Chagas e 1 de Teófilo Otoni. E nós podemos, além de estar em São Paulo, nós tivemos também a oportunidade de estarmos em Sumaré por 2 dias ali em comunhão, junto com as demais lideranças, apoiadores, capitães de tropa de outras micro-regiões, de outras cidades, cerca de 280 irmãos ali. E nós nós ganhamos muito encargo, não é isso? A direção por parte do Senhor. E cabe a nós, irmãos, nos aprofundarmos nessas palavras que nós temos recebido, para passar para os irmãos, porque tem muita coisa aqui, irmãos, tem muita revelação, tem muita luz, e às vezes nós ouvimos e passa despercebido. Então, nós encorajamos desde já os irmãos a acompanharem as mensagens que são transmitidas nos domingos, às 19 horas. Amém? Por exemplo, o irmão Pedro, ele esteve ontem em Fortaleza, participou de uma reunião com os irmãos em Fortaleza, e hoje e amanhã ele estará em Natal, uma conferência em Natal, no Rio Grande do Norte. E a mensagem que nós ouviremos amanhã à noite será falada amanhã pela manhã. Então, não deixe de acompanhar. Falamos isso com os jovens aqui ontem, eles estavam ensaiando para a vigília, né? Logo mais após essa reunião nós vamos ter uma vigília de oração. Pedimos aos irmãos que façam o possível, façam um esforcinho, tá? Para participar juntamente conosco, apoiando os nossos adolescentes, os nossos jovens, tá? Nessa missão que nós temos. Então, façam um esforcinho aí de ficar conosco. Não vai perdurar por muito tempo, no máximo 23 horas já estaremos já liberados. Mas é saúde para a igreja quando nós ouvimos e reagimos ao encargo, né? A um chamamento.
Então, logo mais nós teremos essa vigília também. Então, nós falamos com os jovens ontem para eles terem esse encargo também de acompanhar de perto o falar de Deus. Acompanhar de perto o falar profético, porque, irmãos, nós precisamos estar atualizados. Amém? Não ficar apenas no alimento diário, isso é muito básico. O alimento diário é muito básico. Nós precisamos ir além, precisamos ali de ter mais contato com a imersão, mais contato com as mensagens, as lives e as mensagens que são dadas, transmitidas nos domingos. Então, o nosso encargo aqui, irmãos, é pegar a mensagem que foi falada domingo passado, que é João capítulo 21, e ruminar ela para passar para os irmãos o que o Senhor ele tem mostrado, o que ele tem falado por meio dessa palavra. Tá? Então, que você também possa abrir o seu coração e buscar aprofundar mais no falar de Deus também, tá bom? Antes de ler João 21, eu gostaria de ler com você João capítulo 20, versículo 19. João capítulo 20, versículo 19 fala: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana. Graças a Deus pelo primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? O domingo. O Senhor ele ressuscitou no domingo, bem de manhãzinha ali, talvez antes do romper da aurora, do dia. O Senhor ele ressurgiu dentre os mortos, ele rompeu os grilhões da morte, as portas do Hades não o deteve, a chave da morte não segurou, tanto que ele trouxe consigo a chave da morte do inferno. Então o Senhor, irmãos, ele surgiu, ele triunfou em vitória quando ele ressuscitou naquele domingo. Então o primeiro dia da semana é o verdadeiro dia que nós devemos comemorar. Amém? É o dia que o Senhor deixou na sua palavra para que nós nos alegrássemos, porque foi o dia da ressurreição. Mas não é apenas um dia físico. O primeiro dia da semana, na nossa semana, todos os dias pode ser o primeiro dia da semana. Não olhe para as coisas da palavra de Deus, irmãos, com olhos materiais, com olhos físicos, com olhos somente ali no literal. Certo, o Senhor ele ressuscitou no domingo, sim, domingo, mas ele gostaria que na nossa vida todos os dias fosse o primeiro dia da semana. Ou em outras palavras, o Senhor gostaria que na nossa vida todos os dias fosse um grande domingo, porque foi no domingo que a vitória surgiu na ressurreição de Cristo. A vitória de Deus em Cristo, irmão, ressurgiu quando ele foi ressuscitado dentre os mortos. E ele ressuscitou. Então, quando você, presta atenção aqui, se você estivesse aqui no lugar do Senhor, 3 dias no Hades, 3 dias ali detido ali naquele lugar, quando você voltasse, é lógico e óbvio que você queria estar no lugar que mais te agrada. Quando você fica longe da sua terra natal, por exemplo, da sua família, do lugar onde você nasceu, quando você retorna para esse lugar, você tem um lugar que você gostaria de ir primeiro. Então o Senhor, quando ele ressuscitou, ele nos demonstrou aqui o lugar em que ele mais amava estar. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles, disse-lhes: paz seja convosco. A presença dos discípulos era o lugar onde o Senhor amava estar. Da companhia daqueles que partilhavam a mesma fé, a mesma visão e a mesma busca. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o lugar em que você mais ama estar hoje? Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito
Santo. Olha que maravilha. Primeiro dia da semana, todo mundo com medo, porque tinham perdido a presença física de Jesus. A presença física do Senhor era a segurança dos seus discípulos. Eles se sentiam protegidos, seguros, eles se sentiam abraçados, eles se sentiam ali, irmãos, naquele melhor lugar, e eles perdem a presença física e eles ficam atemorizados. E o Senhor aparece no meio deles. Interessante, a porta estava trancada. E o Senhor fala: olha, vocês estão com medo, né? Vocês estão apavorados? Vocês estão com pânico? E o Senhor fala: paz seja convosco. Não há lugar para medo onde a presença do Senhor está. O lugar onde há a presença, não há lugar para medo, não há lugar para pânico, não há lugar para descontrole. Irmãos, onde há a presença do Senhor, há paz. Mas aconteceu algo aqui que eu gostaria de tocar nisso, para passarmos para João 21. O versículo 24 fala: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Irmãos, quando você deixa de estar, ou quando você falta numa reunião da igreja, você perde a presença, aquela manifestação do Senhor de uma forma ampla. Você perde a aparição. É claro, irmão, tem irmãos que precisam estar, né, fora por algum motivo, né? Mas eu falo o seguinte, eu falo para aqueles que não tem nada o que fazer, né? Não está doente, não está enfermo, não está acamado, não tem, tá tranquilo. Hoje eu vou, hoje eu não vou. Hoje eu não vou não, eu vou semana que vem. Irmãos, toda comunhão que nós perdemos é uma porção que nós deixamos de ganhar. Porque quando se fala de palavra, o Senhor ele se revela a nós individualmente, mas de uma forma ampla, de uma forma mais clara, ele se revela à igreja. Então, quando nós perdemos esse momento, irmãos, nós estamos perdendo a aparição do Senhor. Tomé veio depois, mas Tomé presenciou a segunda. Os demais já tinham presenciado a primeira. Irmãos, não seja Tomé. Não seja esse que não valoriza estar nesse momento, estar junto dos irmãos, estar, irmãos, nesse mover. Porque, irmãos, vale a pena pagarmos um preço. Vale a pena estarmos aqui. Amém? João capítulo 21. O Senhor aqui, irmãos, ele já havia ressuscitado. Tá bom? Esse evangelho começa lá em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então o evangelho de João começa com a palavra. E o evangelho de João, ele finda-se com a execução, com a obra da palavra. João capítulo 21, versículo 1 fala: depois disso o quê? Você leu aqui agora comigo. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Depois disso, irmãos, a presença, o que os discípulos entendiam como presença física? O que o meu olho vê, o meu olho precisa ver para eu saber que Jesus está comigo, certo? Por isso que quando ele ressuscita, pelo fato dele não estar fisicamente entre os discípulos estavam temerosos, estavam com medo. Então, falta-nos ainda né, a percepção de que presença não se refere ao físico, ao visível, que o seu olho natural consegue enxergar. A presença dele já estava com os discípulos, mas os discípulos não compreendiam, não estavam entendendo direito. Então o Senhor precisou se manifestar fisicamente para que os olhos deles pudessem vê-lo. Falou: não, agora ele está comigo. E nós às vezes pensamos que o Senhor está conosco somente quando algo sobrenatural acontece, ou quando eu e você precisamos de uma ação sobrenatural de Deus. Aí você fala: não, até aqui Deus não está comigo, ou não está cuidando de mim. Aí quando algo sobrenatural acontece, você fala: agora Deus está comigo. Não sejamos, irmãos, com esses que precisam ver para crer. Nós precisamos crer para ver. Então ele aparece para os discípulos, versículo 2, aonde? No mar de
Tiberíades. Estavam juntos Simão Pedro. Pedro toma a frente, que era o primeiro nome a ser dado, né? Que foi dado. Tomé, chamado Dídimo, Tomé também estava junto. Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu. Quem são os filhos de Zebedeu? Tiago e João, tá? E mais 2 dos seus discípulos. Então, tinham aqui Pedro 1, Tomé 2, Natanael 3, os filhos de Zebedeu 2, 5, mais 2, 7. 7 discípulos que tinham ouvido há pouco tempo antes a comissão de Deus. Tinham recebido da parte do próprio Senhor a comissão e a responsabilidade de cada um deles. 7, conta assim. Versículo 3 fala o seguinte: disse-lhes Pedro: vou pescar. Certo? Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Olha a seriedade, olha a importância de quem é líder ou de quem tem alguma influência, tocar alguma trombeta ou falar alguma coisa. Quando é falado, irmãos, a turma vai atrás. Pedro, ele disse, né, vou pescar. Pedro, irmãos, talvez olhou para a sua situação, falou, o negócio pegou agora, o Senhor já não está aparecendo mais, já não estou vendo ele. Aí Pedro olha para a sua condição, a sua existência humana, a necessidade da existência humana, o alimento, a sua subsistência, o sustento da sua família. Pedro já olha, começa a faltar alguma coisinha aqui, outra ali, e Pedro falou, eu vou ter que ir pescar. Lembra-se que, quem era Pedro? Mateus capítulo 4. Pedro, ele era um exímio pescador, um pescador profissional. Pedro não era meia boca. Pedro sabia o que era pescar. Pedro entendia de pescaria e Pedro pescava bem, irmãos. Então Pedro, nesse momento, ele está retrocedendo. Pedro, quando o Senhor o encontra, lê depois Mateus capítulo 4. Pedro, quando o Senhor o encontra junto ao mar da Galileia, o Senhor o chama para quê? Vinde após mim, e eu farei de você pescador de homens. Pedro larga isso e Pedro fala, deixa eu voltar a pescar os meus peixinhos, porque esse negócio de pescar está muito difícil. Esse negócio está muito complicado. E além do camarada dar um passo para trás, ele arrasta 6 junto com ele. Olha a importância de nós termos visão espiritual, porque senão, irmãos, como acontece ou tem acontecido por aí, irmãos indo atrás de Pedro, entre aspas, certo? Eu não vou não, para mim já chega aqui, não, também vou com você. Por que não foi antes? Esperou alguém tocar a trombeta? É sério isso aí. Então, irmãos, Pedro, ele vai pescar. Vou pescar, disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo, Pedro, nós somos um. Não é isso? Disseram-lhe, saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Irmãos, eu gostaria de tocar nisso aqui. Eles estavam com o melhor pescador, Pedro. E junto de Pedro também estavam os filhos de Zebedeu, que não eram qualquer pessoa também, eles se entendiam do pescado, que era João e Tiago. Era noite, uma das melhores horas para pescaria naquela região, era noite, e eles estavam onde? No mar de Tiberíades, repleto de peixe. Tinha como dar errado? Às vezes você olha assim, eu estou seguindo para um caminho, não tem como isso dar errado. Aí chega lá na frente e dá errado. Não tem como isso aqui dar errado. Irmãos, aos olhos humanos, não tinha como essa pescaria dar errado. Mas existia alguém que controlava os peixes do mar de Tiberíades. E o Senhor, irmãos, para ensinar a turma aqui, principalmente a Pedro, ele recolhe o cardume só num canto, falou, vocês vão para aquele canto, deixa eles quebrarem a cabeça para cá, porque eles estão agora confiando em si mesmos, eles estão achando que por serem pescadores, eles não dependem mais de mim.
Vão mostrar para eles como é que funcionam as coisas. E recolheu os peixes, irmãos, tudo no lugar. E eles bateram rede a noite inteira. E nada apanharam. Irmãos, quando falou nada, é nada mesmo, não é? Mais ou menos, não apanhou 2, 3 peixinhos. Não apanharam nada. Isso nos mostra, irmãos, que uma vez que eu e você decidimos seguir, ouvir o chamamento do Senhor, Mateus capítulo 4, vinde após mim. E uma vez, em determinado momento, chegamos na nossa vida e recuamos, irmãos, a sua vida, a vida desse camarada aí para frente não vai dar muita coisa. Não vai dar muita coisa. Aí o versículo 4 fala o seguinte: mas ao clarear da madrugada, olha só. Aí o dia clarear da madrugada, a tradução da versão restauração fala amanhecendo, naquele raiar, naquela aurora do dia, quando estava amanhecendo, clareando, sabe? Estava Jesus onde? No mar? Na praia. Na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Não tinha acostumado, né, com aquele em glória, né? Não estava reconhecendo. Irmãos, e o que isso aqui nos mostra também? Eu vou tocar num ponto aqui rapidinho. Às vezes a ânsia, às vezes o desespero por pescar, nos atrapalha de reconhecer o Senhor. Nos atrapalha de reconhecermos a voz do Senhor. O mundo tapa, o mundo cega, tapa a audição, cega a visão, e eles não reconheceram o Senhor. Aí o que aconteceu aqui? Versículo 5, perguntou-lhes Jesus: filhos, tem aí alguma coisa de comer? Olha só, tem aí alguma coisa de comer? Pode ser traduzido por: vocês têm aí alguma coisa preparada para comer? Que está preparado? Está no ponto? Sabe aquela comida, sabe aquela carne no ponto, né? Tem aquela carne no ponto aí. O Senhor não quis dizer algo para comer sem preparo. Quando Ele falou, vocês têm algo preparado para que eu possa chegar, só chegar e comer? Eles estavam no melhor lugar, no melhor ambiente para pescar, eles estavam na melhor companhia para se pescar, e eles estavam no melhor horário para se pescar, irmãos, não tinha como dar errado. Aos olhos humanos, não. Por isso nós precisamos entender o encabeçamento do Senhor na nossa vida, irmãos. Aos seus olhos humanos, não tem como dar errado. Não é isso? Mas chega em um determinado momento, as coisas acontecem. Aí o Senhor perguntou: tem algo para comer? Para experimentá-los, né? Responderam-lhe: não. Ó Senhor Jesus. Por que eles não tinham algo para comer? Abra comigo rapidinho Lucas 24, versículo 40 e... Lucas 24, 41, fala o seguinte: e por não acreditarem eles ainda, isso aqui é Jesus quando apareceu aos discípulos, a mesma que nós lemos em João 20, mas isso aqui é na ótica de Lucas. Dizendo isto, o versículo 40, mostrou-lhes as mãos e os pés. Versículo 41 de Lucas 24. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa? Presta atenção num detalhe que às vezes nós lemos e passa despercebido. Presta atenção nisso aqui. Eles estavam onde aqui em Lucas 24? Trancados num cômodo, uma sala, entenda como você quiser, num cômodo, num lugar, trancado dentro da cidade. Ali não tinha poço de peixe, ali não tinha pesca que pague, ali não tinha uma peixaria do João da esquina, ali não tinha nada. Mas quando o Senhor pergunta para eles: tens aí alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. O que difere esta passagem de João capítulo 21? Em Lucas 24, eles não estavam no lugar que aos olhos humanos você acha que é correto e não tem como dar errado.
Mas eles estavam trancados num barraco, numa casa, num cômodo fechado, não tinha nada perto. Mas o Senhor, quando chegou, encontrou o peixe, porque eles estavam na base da unidade e eles estavam exercendo a vontade de Deus. Eles estavam segundo a vontade de Deus. Então eu e você, quando estamos exercendo a vontade de Deus, nós estamos na base correta. A hora que o Senhor chegar, Ele encontra alimento. Mas voltando para João 21, eles estavam no melhor lugar aos olhos humanos, mas não tinha peixe, porque eles tinham desviado, eles tinham se desviado do propósito e da vontade de Deus. Não adianta, o homem que se desvia do propósito e do chamamento de Deus, irmãos, não tem como as coisas dar certo. Aí o Senhor pergunta, tem alguma coisa de comer? Eles falaram, voltando para João 21, falou, não, responderam-lhe, não temos. Versículo 6, então lhes disse, olha o Senhor, olha que maravilha. Até aquele momento, irmãos, eles estavam agindo, filha, por conta própria, né, Rodrigo? E quantas vezes nós não quebramos, Senhor Jesus, nós não nos decepcionamos, não falhamos por fazermos segundo a nossa própria força, segundo a nossa própria direção, segundo o nosso próprio pensamento, não é verdade? Eles tinham pescado a noite inteira, não tinham pegado nada, estavam no melhor lugar, como eu disse, com o melhor pescador, melhor barco, um lugar de muitos peixes, mas eles não estavam na base correta, eles não estavam na comunhão entre si, eles não estavam exercendo a vontade de Deus. Aí o Senhor fala, então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Ora, irmãos, você acha que eles não tinham lançado a rede ali 1000 vezes aquele lado? O que difere, irmãos, o resultado? Não é a ação, mas a palavra. Quando eles estavam agindo, ação por conta própria, lança a rede do lado direito, não pegou nada, lança, não pegou nada, lança. Aí o Senhor chega, 2 minutos de diferença, intervalo entre uma redada e outra, o Senhor fala, lança no lado direito. Eles não duvidaram, lançaram, puxaram a rede, não aguentaram de tanto peixe que tinha. Fala o seguinte, versículo 6, lançai a rede à direita no barco e achareis. Assim fizeram e não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. O que diferiu aqui? Não foi a ação dos discípulos, mas foi o que? O comando da palavra. Quando a palavra veio, eles obedeceram e houve resultado. Não há como haver resultado, irmãos, se nós não entendemos o comando da palavra hoje. Não é isso? O que o Senhor tem mostrado, o que a trombeta tem sido, a trombeta que tem sido tocada, o que essa trombeta tem mostrado. Então nós precisamos ser mais íntimos do Senhor. Senhor, peraí, eu estou lançando a rede tanto tempo, de tanto jeito, não está dando nada, Senhor. Mas foi movido pela uma direção da palavra, foi movido pela direção do Senhor. Irmãos, aos olhos humanos, Provérbios fala que ao homem cabe fazer planos, traçar projetos, mas a resposta vem da boca de Deus. Então, nós precisamos falar isso com o Senhor. Senhor, peraí, eu devo lançar ou não? Aí o Senhor fala, lança a rede do lado direito. Lançaram a rede. Não tiveram conta nem de puxar a rede de tanto peixe que tinha. Versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava, que era João, disse a Pedro, é o Senhor, Simão Pedro. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Se havia despido, pode traduzir também por só estava com a roupa de baixo. Talvez ele precisou pular na água antes. Eu, desfrutando essa palavra, eu estava imaginando o seguinte, será que Pedro falou, não é possível, gente, não ter peixe nessa água, deixa eu pular lá embaixo e mergulhar, ver se eu vejo alguma coisa. Que não é possível, gente. Entendeu? Por isso que ele se despiu. Deixa eu entrar lá, porque ele precisou cair na água em algum momento ali. E eu acredito que Pedro falou, não é possível que não tem peixe aqui, deixa eu cair na água para ver se eu encontro alguma coisa. Certo? Aí o que aconteceu? Ouvindo isso, cingiu-se com sua veste porque havia se despido e lançou-se ao mar. A mesma passagem de Mateus 14, quando Pedro anda
sobre as águas. Lembra? Mesma passagem. Mesma passagem, não, perdão, é o mesmo sentido ali. Versículo 8. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes. Agora você imagina o barquinho remando e puxando aquela tonelada de peixe. Certo? Puxando os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, cerca de 90 metros. 80, 90 metros de onde eles estavam à praia. Certo? Versículo 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima
daqueles que se entregam pela sua causa. Por isso que quando há um chamamento, nós precisamos de uma reação. Por isso que quando há uma trombeta, há algo, irmãos, nós precisamos reagir ao falar do Senhor. Amém? Isso é amar o Senhor. Amar, irmãos, falar que ama, papagaio fala. Falar que ama, irmãos. Agora, amar mesmo, irmãos, o amar é apacentar e é pastorear. Jesus é o Senhor. Amém? Vamos em pequenos grupos. Lembrando que, irmãos, pequenos grupos, quando falamos de compartilhar pequenos grupos, não quer dizer que você precisa compartilhar alguma coisa. Tem irmãos que têm vergonha ou não consegue, fique em paz. O fato de você ficar em pé, só ouvindo, ninguém vai te perguntar nada, vai pedir para você falar nada, tá? Mas pelo menos participa desse compartilhar em grupo aí, que você vai ganhar mais luz. Jesus é o Senhor, amém? E esse foi um cargo que foi passado para nós ruminar, amém?